Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje falaremos sobre uma passagem que muitas vezes nos deixa confusos. Está lá em Marcos, no capítulo 10, nos versículos 13 a 16. Conhecido por deixar vir a mim as criancinhas. Lá nós encontramos o seguinte: e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Então aqui está falando que alguns pais, algumas pessoas levavam seus filhos para que Jesus os tocasse, os abençoasse, mas que naquele momento os discípulos estavam repreendendo os pais ou aquelas pessoas que traziam aquelas crianças. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Se nós ficarmos apenas aqui, podemos ter uma conclusão equivocada da mensagem de Jesus. Quando Jesus fala porque dos tais é o reino dos céus, aqui nos dá a entender que todas aquelas crianças estão ou pertencerão ao reino dos céus. Só que quando nós continuamos a nossa leitura, nós percebemos então que não é bem essa a ideia. Jesus continua: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então aqui Jesus está nos falando que é com relação à forma como as crianças, como nós devemos nos comportar para que possamos entrar ou conquistar o reino dos céus. Então, ao invés aqui dos tais é o reino dos céus, pela segunda parte nós vamos entender que é os que assemelham as crianças. Então aqui seria a semelhança às crianças, E não falando que todas as crianças são do reino de Deus. Então, e aí Jesus, tomando nos seus braços aquelas crianças, as abençoou e impôs-lhe as mãos. Então, para nós iniciarmos, a gente percebe e é mais comum encontrarmos características nessas crianças, porque Jesus fala que o reino dos céus é aquele que recebe. Aquelas pessoas que vão para o reino de Deus são aquelas que recebem como as crianças. E aí, a primeira característica das crianças é a humildade. A humildade, conforme nós dissemos, já naquele estudo da primeira bem-aventurança, em que falamos sobre os pobres em espírito, ou os humildes, é no sentido do termo que é humus, que são aqueles abertos, ou o terreno fértil para o novo. Então são aqueles que estão abertos para o novo. Ou seja, se nós não estivermos abertos para a mensagem do reino de Deus, para o Evangelho, para os ensinamentos que Jesus nos trouxe, nós não temos como seguir esse caminho de conquista interior para o reino de Deus ou o reino dos céus. Porque se não tivermos essa humildade de estar aberto, nós não iniciaremos essa jornada rumo ao reino de Deus. Então essa é uma das características que Jesus coloca como indispensável para a conquista do reino de Deus. Outra característica é a simplicidade também das crianças, elas desejam pouco, no sentido que pequenas coisas
pequenos brinquedos já satisfazem as crianças, né? Elas não precisam do tanto como nós adultos criamos tantas necessidades e complexidade, né, em coisas que deveriam ser muito mais simples. E é claro que também nós podemos entender a pureza de coração como sendo uma característica da fase da infância. Que Jesus também fala lá nas bem-aventuranças, uma das últimas, que é a pureza de coração. E que tem um estudo também específico para isso. Agora, nós sabemos que as crianças, nessa fase, elas ainda não manifestaram as tendências, principalmente as tendências más, as tendências negativas, em virtude também, né, da debilidade do corpo físico e também do intelecto. Nessa fase, da primeira infância, ou dos 5 até os 7 anos, o ser que habita a criança torna-se acessível aos conselhos, e a educação é muito importante e muito mais fácil de acontecer nessa fase por causa dessas características. Não quer dizer que todas as crianças, o adulto daquela criança será humilde, simples e puro de coração. Mas naquela fase, essas características são manifestadas e é a isso que Jesus se referia. Porque nós sabemos que muitas vezes o adulto, ele se tornará ou trará o orgulho, o egoísmo, que nem sempre são observados, ou não é observado de forma tão intensa na criança. É claro que é possível perceber alguns princípios, né, de orgulho, de egoísmo nas crianças, mas não é tão forte porque ainda não foi aflorado isso que o ser carrega essa personalidade. Então, a criança é um símbolo que Jesus está se utilizando para falar sobre a humildade, a simplicidade e a pureza de coração. E a entrada para o reino de Deus, ou a conquista do reino de Deus, que para mim, né, o reino de Deus é uma conquista interior. Quando nós adquirimos essas virtudes, nós nos sentiremos plenos, nos sentiremos felizes, em paz, e essa que seria a conquista então do reino de Deus, são decorrentes dessas virtudes, né? E não a idade em que nos encontramos que faz com que nós iremos para o reino de Deus ou não. Então, o que a gente precisa é aprender com a criança, a espontaneidade, né? Ensina que a humildade, a simplicidade e a pureza são virtudes indispensáveis para que nós caminhemos rumo à conquista interior do reino de Deus. Também existe uma outra interpretação que nós podemos encontrar em alguns estudiosos, que eles falam que seria no sentido simbólico, em que Jesus estaria se dirigindo àquelas almas que estão nos círculos inferiores da vida, em que há muito sofrimento e infelicidade. Então, Jesus também chama a si aqueles que são fracos, os escravos, os viciosos, pessoas que naquela época não tinham esperança alguma, né, de dias melhores. E Jesus vem trazer essa mensagem da vida após a morte do corpo físico, sobre um outro mundo, sobre as bem-aventuranças, e aí traz então a esperança para tantos seres que sofriam, que não tinham esperanças de dias melhores. E que essas pessoas viessem a Jesus, assim como uma criança confia e vem ao encontro de seu pai, né? com uma forma de pureza, de sinceridade e de devoção. Então essa é uma outra interpretação dessa passagem, e aí fica a critério de vocês qual daquelas que mais lhe atende. Obrigado a todos e até o próximo estudo.